Boa tarde, professor. Boa tarde também aos auxiliares didáticos que vão auxiliar o professor na correção. Eu sou o Aleph, aluno de 103, e agora eu vou gravar o vídeo do último experimento. Agora, um experimento de circuitos de segunda ordem, que tem tanto capacitores quanto indutores. Estudamos aqui associações em série, associações também em paralelo, associações aqui agora um pouco mais complexas dos circuitos para a gente entender ressonância, amortecimento, resposta em frequência, qual a diferença do circuito operando em alta frequência, qual a diferença do circuito operando em baixa frequência. Então, bom, é isso. A gente vai começar aqui da mesma maneira como a gente tem feito nos outros. Eu vou ler o roteiro e mostrando aqui as imagens, né, que eu fiz, como que se deu a simulação. Bom, vamos lá. Então aqui, primeira questão, determine analiticamente, experimentalmente, a magnitude da corrente do circuito abaixo, esse circuito aqui, né? Então aqui eu fiz a análise. Como começamos a análise? É um circuito sério. Primeiro a gente tem que entender o que é a impedância equivalente. A impedância equivalente vai ser aqui a soma das impedâncias do resistor, que é a própria resistência, do indutor, que é mais a reatância do indutor, e a impedância do capacitor é menos a reatância do capacitor, porque ele está para o fasor para baixo, né? Está com o fasor para baixo, o indutor está com o fasor para cima. A reatância do indutor, então, é 2πfL, dá 62,8 ohms. A reatância do capacitor é 1 sobre 2π capacitância F, dá 79,6. Então, a impedância equivalente do circuito é a resistência mais reatância do indutor menos reatância do capacitor. Então, o que a gente tem aqui é uma impedância equivalente de 300,5 ohms com fase de menos 2,66. A gente vê aqui, então, como a fase está negativa, né? Então a corrente vai estar atrasada em relação à tensão. A gente tem um comportamento no final capacitivo, que faz sentido porque a capacitância, né, do sistema aqui proposto, ela é maior, né? Ela é mais imponente do que a capacitância ali do que a reatância do indutor. Então, o que a gente tem ali, né? Que o IRMS, o valor da corrente, então vai ser a tensão, que é a fonte V, RMS, porque é uma fonte senoidal, dividido pelo módulo dessa impedância que a gente acabou de calcular. 3,5 mA é o resultado. Agora eu vou fazer uma análise. Qual que é a diferença da baixa e da alta impedância aqui? Bom, a gente sabe que a maior resistência, né, ela vai acontecer no momento de menor impedância, certo? Porque a gente tem uma relação de inversamente proporcional ali. Quando que a menor impedância vai acontecer? Pô, quando a frequência ela for muito alta, porque é a reatância do capacitor que está puxando isso para baixo, né? Então, altas impedâncias a gente pode entender que vai gerar altas frequências, a gente pode entender que vai gerar um desacoplamento do circuito, né? Vai ser como se o circuito estivesse operando em aberto. Então a resistência ela vai ser muito baixa. Então alta impedância, né? O high Z, corrente muito baixa, baixa impedância, corrente muito alta. Então, pô, vamos começar a simular isso aqui. A gente propôs esse aparato experimental e conseguimos essa curva de tensão. Lembra que a gente tinha conseguido um valor
de corrente RMS lá de 3,5, né? Se a gente olhar aqui, ó, eu dei um zoom, a gente conseguiu 3,21, né? Pensando que eu não tô com 300 ohms de fato, eu tô com um pouco a mais, porque eu tô usando o resistor e não o potenciômetro, faz sentido essa diferença sim. E para 110, a gente já vê um valor RMS de corrente bem maior. Ou seja, o que está puxando aqui para baixo essa, essa corrente é esse alto valor de resistência, né? Então, quanto maior a resistência, menor a corrente. E é o que aconteceu aqui, a gente consegue observar esse comportamento. Bom, em seguida, ele pede para a gente dar uma olhada na relação entre frequência e valor RMS das curvas aqui. Para 300 ohms eu obtive isso a mais à esquerda, para 100 ohms a coluna mais à direita. Plotando, a gente vê esse comportamento, né? Um comportamento que tem uma região crescimento linear, uma zona de saturação e depois um regime constante. Então, aumentar indefinidamente a frequência não vai garantir que tenhamos também um aumento da corrente. Não, a gente tem um regime de saturação, isso acontece por volta de 14 kHz. Bom, agora o aparato no modelo em paralelo, a gente tem esse, esse modelo experimental aqui, e analisando então a relação entre as correntes e as frequências, a gente consegue gerar essa resposta em frequência do circuito, onde a gente vê que ali nas baixas frequências, perto de 2, 3 kHz, a gente tem uma elevação, uma pequena elevação da corrente em RMS e da tensão RMS por consequência. Então, até 10 a gente cai um pouco, a gente começa a subir, atinge o valor de pico entre 13 e 14 kHz, depois cai de novo. Então, a melhor região de operação, onde a gente melhor aproveita os elementos do circuito, está em 14 kHz. Bom, esse foi o último experimento. Agradeço, professor, agradeço aos auxiliares didáticos pelo semestre e até mais.